Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferreira, apresentador do canal Além da Fé. Sim, este canal que você está aí, que você clicou nele agora para ver. Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela sua preferência a este canal. Hoje nós vamos colocar duas pessoas para conversarem. Nós vamos colocar um ateu no telefone e um cristão para conversarem sobre um tema importantíssimo, que eu tenho certeza que você do outro lado vai se divertir bastante, porque é um assunto bem interessante, vai ser um assunto bem empolgante, eu espero muito que você goste. Agora veja o tema que nós vamos desenvolver. Por que Jesus ainda não retornou à Terra pela segunda vez? Você vai ter a conversa do cristão e a conversa do ateu, os dois argumentos. Então, se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir a você, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, sugestione os nossos vídeos, recomenda os nossos vídeos, recomenda nosso canal por aí afora, tá? Bom, então vamos para o vídeo e eu vou te contar tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Fica por aí. Além da Fé com Jason Ferreira. Jason, você me desculpa, mas você está completamente errado sobre Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitou. E Jesus está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Tá certo, eu entendo você perfeitamente, mas por que você acredita nisso finalmente, hein? Eu sei disso em meu coração. Eu converso com Jesus todos os dias. Eu tenho um relacionamento vivo, tenho um relacionamento amoroso com o nosso Senhor Jesus. Não, peraí, mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que você sabe que Jesus Cristo ressuscitou? Eu sei disso em meu coração. Eu converso com Jesus todos os dias. Eu tenho um relacionamento vivo, tenho um relacionamento amoroso com o nosso Senhor Jesus. Aham, eu entendo completamente, eu entendo seu ponto de vista, eu entendo seu argumento, eu entendo o que você está querendo me dizer. Mas eu gostaria que você do outro lado entendesse que eu também quero te ajudar. Eu quero ajudar você a entender que a Bíblia está cheia de problemas, ok? E não há razão alguma para você acreditar na Bíblia quando ela fala sobre a ressurreição de Jesus. Você me compreende? Só você olhar a Bíblia. Está escrito na Bíblia, Jason. Mateus, Marcos, Lucas e João eram pessoas reais. Assim foi Paulo. Eles não têm nenhum motivo para mentir. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Isso é o que você está pensando aí, mas se você for pegar a Bíblia, você vai entender. Você vai ver que a Bíblia pensa que a escravidão é ótima, que as mulheres, por exemplo, elas devem ser odiadas, que as pessoas devem sacrificar animais e que Deus adora matar crianças. Podemos abrir a Bíblia em quase qualquer página e encontrar um disparate incrível. Nós sabemos que a história de Noé nada mais é do que uma lenda. E assim por diante, você vai passar horas e horas vendo a mesma coisa. Não. A Bíblia não está repleta de erros, ou cheia de erros, cheia de problemas, como você diz. Há problemas com a Bíblia em quase todos os lugares que olhamos. Devido a todos esses problemas, é só você analisar. Não há possibilidade, não há razão para você confiar em qualquer coisa que a Bíblia diga ou que a Bíblia diz. O mais importante é saber que Jesus ressuscitou. Que Jesus é o Senhor e pronto. Eu entendo você. Você diz que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Senhor, mas você percebe que você está em círculo, você não sai do lugar? Vamos fazer o seguinte, vamos orar agora, vamos pedir para que Jesus apareça agora mesmo para resolver essa questão, pode ser? Ele não pode fazer isso, meu querido, você me desculpa. Jesus não pode aparecer para nós, Jason. E por que não? Ele não pode, simplesmente não pode. Sim, mas o que eu estou te perguntando é por quê? Por que ele não pode? Bom, ele é muito ocupado fazendo tudo que Deus precisa dele para fazer. Além disso, ele simplesmente se aparecesse aqui do nada, ele tiraria o nosso livre-arbítrio. Nós dois sabemos que ele existe, tá certo? Ele não pode fazer isso. Tá bom, tá certo. Eu entendi perfeitamente o que você quis me dizer, já entendi seu argumento. Mas você pode me explicar uma coisa? Como é que Jesus foi capaz de aparecer para Paulo? Como é que Jesus foi capaz de aparecer para 500 irmãos? Está escrito na sua Bíblia. Por que Jesus não teve problemas para eles saberem que Jesus existe? Por que ele não pode aparecer agora? Isso aí foi totalmente diferente, né? Eu sei que foi diferente, mas por quê? Mas observe, Jesus só tinha sido morto há 2 dias. Mas o que isso interessa a um ser completamente atemporal e onipresente, hein? Não. Você está muito errado, muito equivocado quanto a isso aí. Eu entendo você, eu posso estar completamente errado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar para Jesus sobre qualquer coisa, o que você quiser agora, vamos orar. Vamos pedir para Jesus fazer qualquer coisa por nós agora, neste momento.
Eu penso que você não vai fazer isso porque você sabe que Jesus não responde a nenhuma das orações, não é verdade? Mas faz assim, porque não pedimos para ele mover uma montanha aqui pra gente, para mostrar pelo menos o seu poder, mostrar o poder e a eficácia da sua existência? Nossa, você está muito enganado. Tá doido. Eu sei que pra você tá todo mundo enganado, tá todo mundo perdido, né? Só você tá certo e o mundo está errado. É o mundo versus você. Eu entendo você. Mas faz assim, por que nós não podemos orar agora para Jesus? Vamos orar, vamos falar com ele. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, a mensagem de Jesus é bem cristalina. Por isso vos digo, foi o que ele disse, por isso vos digo que tudo quanto pedirdes na oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Ele diz, pedi e recebereis. Em Lucas 1,37 diz o seguinte, para Deus nada é impossível através da oração. Então, por que ele não pode responder a nós se nós rezarmos para ele agora, já que é uma promessa dele? Você está completamente errado, Jason. Não é assim que a oração funciona, não. Então, por mais que eu mostre para você, por mais que eu demonstre de todos os aspectos, de todos os meios, por mais que eu mostre dentro das Escrituras que a oração deveria funcionar, porque isso é uma promessa de Jesus para todo cristão, para todos os crentes, você está dizendo que eu estou errado. Então é o mundo versus você. Mas vamos olhar para esta ótica, para este mesmo aspecto com outros olhos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma espécie de votação. Vamos pegar os 8 bilhões de pessoas existentes no planeta Terra e vamos fazer uma espécie de uma votação. Vamos perguntar para elas se Jesus é Deus ou se Jesus não é. Apenas 3 bilhões de pessoas no planeta Terra são cristãos. Ok até aí? Então, os 5 bilhões de pessoas estarão contra Jesus. Para cada cristão no mundo, há mais de 3 não cristãos que acham que você está completamente iludido. Sabe de uma coisa? Eles estão todos errados. Eles não têm intimidade com Jesus, eles não têm contato com Jesus. Se eles conhecessem Jesus como eu, aí sim. Peraí, você está querendo me dizer que mais de 1 bilhão de muçulmanos estão errados? Eles acreditam, por exemplo, que Jesus é um homem, que Jesus não é Deus. Está escrito aqui, por exemplo, no Alcorão. É só você pegar aqui o Alcorão, na Surata 5, verso 75. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. Pronto, tá aí. Os muçulmanos estão todos iludidos, todos eles estão perdidos. Isso aí são apenas brigas de palavras, viu? Com toda a certeza do mundo, eles estão iludidos, completamente iludidos, todo mundo sabe disso. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que existe mais de 1 bilhão de muçulmanos que afirma que todos os cristãos estão iludidos. E há 2 bilhões de seres humanos, de cristãos, que acham que todos os muçulmanos estão também iludidos. Então, veja, se você pensar pelo menos por um momento, meu amado, você vai ver que existe uma grande possibilidade de todos os 3 bilhões de pessoas estejam iludidas. Quer dizer, vocês todos podem estar iludidos com a mesma coisa. Não, eu não sou iludido, de modo nenhum, de hipótese alguma. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor ressuscitado. Eu falo com Ele todos os dias, Ele fala comigo. E Ele responde as minhas orações. Ok, se Ele fala com você, você pode me dar alguma coisa? Qualquer prova que me mostre que Jesus Cristo existe? Isso. A Bíblia fala tudo sobre Jesus. É só você ler a Bíblia. A Bíblia fala tudo sobre Jesus? Então você acha que devemos restabelecer o comércio de escravos? É isso? Você acha que os cristãos devem odiar as mulheres? Não falei isso. Você fala não, mas me dê pelo menos alguma coisa, algum motivo, alguma base, por gentileza, por favor. Não, definitivamente, eu não posso fazer isso, simplesmente eu não posso. Jesus, ele deve permanecer oculto, é assim que ele deve permanecer. Se ele não estivesse oculto, se todos nós soubéssemos que ele existe, aí destruiria a fé completamente, né? Eu compreendo você. Se Jesus deve permanecer escondido, então como é que você sabe que ele existe? Ele não deve estar escondido? Então, como é que você sabe que ele existe? Não, Tio, sinceramente, eu desisto de você, eu desisto de conversar contigo. Você não entende. Você pode dizer que eu não tenho jeito, mas é o mesmo que eu penso de você, meu amado. Pois bem, Brasil, estamos de volta e eu espero muito que você tenha gostado desta conversa, deste diálogo entre o cristão e o ateu a respeito da volta de Jesus. Essa conversa ela poderia continuar de forma indefinitiva, né? Um círculo, continuaria do mesmo jeito sem parar.
E fica evidente nessas palavras, fica evidente em nossas pesquisas, fica evidente para qualquer pessoa que está de fora, que olha a fé pela primeira vez e olha a fé de forma racional, que olha para Jesus de forma racional. É óbvio que Jesus é apenas um mito completo, ele nunca existiu. E se esse ser humano existiu, ele era um ser humano normal, que foi transformado em um mito, que foi transformado num Deus logo após alguns fatos. No entanto, apesar de todos os problemas, todas as contradições e falta de provas, o cristão ele tem que se agarrar em Jesus, o cristão ele tem que se apegar em Jesus de qualquer forma. O que nós descobrimos é que Jesus era apenas um ser humano, como você, um ser humano como eu. Mas o que nós estamos fazendo aqui neste vídeo hoje? Nós estamos simplesmente fazendo perguntas, Brasil. Perguntas que qualquer pessoa normal, natural, gostaria de fazer a qualquer pessoa que afirma ser Deus. Ora, se a pessoa diz que sou Deus, então eu vou fazer pergunta para ela. Se a pessoa diz que acredita num Deus judeu, que ressuscitou ao terceiro dia, eu vou fazer pergunta para ela. Ora, se Jesus é Deus, por que ele nunca provou isso de uma maneira completamente convincente? É só você se perguntar por que nenhum dos milagres de Jesus é visível nos dias de hoje? Ora, fica claro, fica evidente para qualquer ser racional. Se um homem chega até você hoje e afirma ser Deus, você, do outro lado, gostaria de pelo menos uma prova de que ele é Deus. A prova deveria ser óbvia para todos e cientificamente irrefutável. Jesus não é diferente. Com Jesus não poderia ser diferente. Deveriam ser provas completamente irrefutáveis. Se Jesus é Deus e Jesus ressuscitou, então por que ele não apareceu para você em carne e osso? Para provar que ele ressuscitou, é só você se perguntar. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, para que os apóstolos pudessem acreditar na ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para eles. Está escrito na Bíblia. Outra coisa que é muito interessante, que eu gostaria que do outro lado você raciocinasse, é o seguinte: para que Paulo acreditasse na ressurreição de Jesus, Jesus também apareceu para ele. Agora surge a grande sacada. Aí você pergunta, bom, diz, mas qual que é a grande sacada? Veja bem, se Jesus Cristo apareceu para todos os discípulos, apareceu para todas aquelas mulheres, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para os discípulos indo a caminho de Emaús. Então, se Jesus ele é todo amoroso, ele é completamente atemporal, então por que você acha que você do outro lado é menos importante do que Paulo e do que todas essas pessoas? Por que Jesus não aparece para você também? Aí sabe por que ele não aparece para você? Simplesmente, meu amor, é porque ele não apareceu e nunca apareceu para ninguém e jamais aparecerá. Você percebe que Jesus Cristo não é Deus e que não tem a menor condição de ser um Deus, ou no mínimo um Deus amoroso, pelas palavras que estão escritas atribuídas a ele. Jesus poderia ter escrito passagens na Bíblia terminando completamente com o racismo, com o machismo, com a escravidão, para sempre, mas ele não fez isso. Se Jesus fosse pelo menos um pouco Deus e tivesse um pouco de ciência e um pouco de humanidade, se Jesus tivesse simplesmente feito uma única declaração, uma clara e simples declaração: a escravidão é proibida, libertem todos os escravos, ele poderia ter evitado grande parte de todo o sofrimento dessas pessoas. No entanto, ele não fez nada a favor dessas pessoas, não fez nada do tipo. Jesus, se ele tivesse um pouco de sensibilidade ou fosse um pouco Deus, como dizia ser, se Jesus fosse tudo o que ele dizia ser, no caso ser igual a Deus, ele poderia ter escolhido 6 mulheres, pelo menos no mínimo, 6 mulheres e não 12 homens. Ele poderia ter escolhido 6 mulheres como seus apóstolos, teria feito discurso sobre igualdade das mulheres e teria causado um impacto enorme no machismo, no desrespeito à discriminação à mulher. Mas isso também ele não fez. Mas vamos partir para outra esfera, vamos partir para um campo ainda maior, um nível mais amplo. Bom, vamos lá. Se Jesus fosse Deus, ele poderia ter realizado milagres tanto maiores e mais reais do que aqueles que foram atribuídos a ele. Ele poderia ter, por exemplo, eliminado a varíola e mais uma série de doenças que a ciência está ocupada em eliminar nos dias de hoje. Jesus poderia ter dado ao povo de Israel o conhecimento do que eles precisavam para começar uma sociedade tecnológica, uma sociedade a ponto de se elevar acima das condições de vida primitiva da época. Jesus poderia ter ensinado aos israelitas sobre a metalurgia, a química, a biologia, a física, a produção, matemática. Poderia ter ensinado sobre medicina, engenharia, etc, etc, etc,
etc. Mas ele não ensinou nada dessas coisas. Uma outra coisa que é bom a gente salientar. Se Jesus de fato fosse o que dizia ser, ele poderia ter deixado a sua mensagem de forma completamente clara. E a prova da sua religiosidade de maneira tão óbvia que todos os bilhões de humanos do planeta Terra se alinhariam a ele, em vez de se fragmentarem em dezenas de milhares de facções completamente bizarras e muitas vezes em guerras umas com as outras. É a Assembleia de Deus contra a Presbiteriana, é a Igreja Batista contra a Igreja Assembleia de Deus, é o Vaticano, é a Igreja Apostólica Romana contra a Igreja Ortodoxa, é uma igreja contra a outra. Ninguém entende nada. Enfim, se Jesus de fato fosse Deus, ele poderia ter feito muito, mas não fez. E o pior, ele não aparece para fazer. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo realmente tenha tocado no seu coração, porque deu trabalho para fazer, viu? Mas eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. E a reflexão que eu trago para o conteúdo de hoje é o seguinte: qualquer pessoa que olhe de forma racional para estes problemas apresentados pela teologia e com dificuldade respondido pela teologia, você percebe que é óbvio que Jesus não passou de um ser humano completamente normal. Isto é, se Jesus de fato existiu. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E se você deixar seu like, já deixa sua inscrição. E se você já deixou sua inscrição, já compartilha, comenta, sugestiona e recomenda os nossos vídeos por aí, tá bom? Forte abraço para você e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.